bênção de Deus que aparece em Gênesis. Deus abençoa a sua criação. Hoje a gente vai então ler o texto do versículo 28 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. Um pouquinho mais longo do que as outras vezes, mas dentro desses pequenos trechos aqui, a gente encontra a expressão de Deus abençoando. Então, nosso tema hoje à noite é a bênção de Deus. Eu queria compartilhar com vocês esse texto, olhando agora para algumas realidades que fazem parte do nosso dia a dia hoje. Não vou explorar, como eu falei das outras vezes, questões aqui de cunho teológico, de defesa da fé, como a gente diria, de apologética, porque Gênesis a gente entra dentro de um campo bastante amplo. Eu repito isso quase toda vez que começo aqui, mas ele é extremamente importante, o texto de Gênesis, para o nosso testemunho, para a nossa convicção de fé pessoal. E quando eu falo testemunho agora aqui, eu estou pensando agora com uma comunidade onde nós temos aquela grande quantidade de crianças. O nosso testemunho de confiança na palavra de Deus, da profundidade que ela nos traz, ela é extremamente importante para essa geração que vem depois de nós. Porque eles enfrentam um mundo bastante diluído e desconstruído em muitas questões éticas, morais, religiosas, e todos os princípios também, até da economia. E é extremamente importante que a gente tenha um caráter de testemunho claro, também para a geração que vem depois de nós. Não só no falar, mas que a gente, quando esteja também reunido, não em comunidade só, mas nos afazeres da vida, com nossos filhos, com nossos amigos, com a comunidade de fé, a gente tenha convicção e clareza de testemunhar que nós cremos nisso. Não só cremos nisso, mas nós confessamos isso como nossa base de fé, de que Deus nos criou e Deus nos abençoou. Vamos ler o texto que já está projetado. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e se multipliquem-se, encham a terra e governem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam no chão. Então disse Deus: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu, aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. O texto que está diante de nós, como eu falei, eu não posso abordar ele todo aqui. Algumas coisas nós vamos falar hoje à noite e fazer delas a nossa trajetória nesses próximos minutos. Quando você olha para esse texto, semana passada a gente abordou a criação de Deus ao homem, fazendo dele a sua imagem e semelhança, ou seja, o seu representante aqui na terra. Um pequeno adendo ainda para entrarmos dentro da bênção. O ser humano, nós precisamos sempre olhar para nós mesmos como alguém transcendente. O que isso significa? Quando você disseca um ser humano, a sua carne, os seus ossos, o seu cérebro, faz exames de DNA ou tudo o que você possa imaginar que seja possível para estudar a nossa anatomia, você não vai encontrar em nada em nós, por meio de testes científicos, por meio de amostras, por meio de exames detalhados, você não vai encontrar nada em nós, nem no nosso sistema nervoso, alguma coisa que realmente seja quem nós somos. Porque isso é transcendente, ou seja, está além
da capacidade que nós temos de investigação aqui. Não é à toa que o ser humano ele tem essa necessidade constante de compreensão das coisas, da vida, de se entender, de buscar respostas, porque aquilo que a gente tem de tangível à nossa volta, que a gente toca, ou seja, tem contato, isso não nos basta. Isso entra muito nas nossas relações humanas, porque não basta apenas alguém estar do nosso lado, para a gente se sentir seguro, amado, confortável, tranquilo. Porque não basta. Porque a gente precisa de algo a mais. Essas perguntas eu não quero responder agora aqui, mas eu gostaria que você entendesse que você é distinto de todas as outras criaturas vivas que existem. Distinto ao ponto de você ser realmente alguém que é transcendente, alguém que não pode ser tocado e compreendido. Alguém que não tem valor apenas na sua carne, naquilo que está em ti, naquilo que você faz, mas está além de ti. Isso é extremamente importante dizer, porque a gente vive a sociedade onde nós estamos sendo educados, instruídos, desde a nossa infância. Eu estava pensando essa semana, desde os dias em que eu comecei a ir na escola, como a gente foi educado. A gente foi educado para entender que o nosso valor está no nosso corpo, nos nossos prazeres, naquilo que a gente conquista. Eu acho isso muito semelhante ao que é um animal. A gente é bom, útil, ou a gente é proveitoso enquanto a gente serve para alguma coisa. Não é à toa que com isso também se dilui os relacionamentos de nossa época. A gente fala de uma época, eu mencionei isso em uma pregação anterior, de tempos onde a gente parece que está tudo se esvaziando e tudo escorre pelas nossas mãos, sem sentido. E quando eu falo em transcendente agora aqui, isso quer dizer que eu e você, nós temos um valor que não depende de nós. Nós temos uma característica que não vem de nós, mas é dada pelo próprio Deus, e o qual a gente tem muita saudade. Quando nós lemos Eclesiastes, as famosas expressões a respeito da realidade da vida que aparecem nesse texto de Eclesiastes, no Antigo Testamento, aparece esse versículo, no capítulo 3, que está projetado aí. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Isso aqui seria um belo texto para a gente explorar algumas questões nossas. Mas apenas uso ele agora para mencionar uma grandeza que ela perpassa a nossa vida. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que creem em Cristo Jesus, que confessam o Deus da criação, o Deus da redenção que nós pregamos a partir da Bíblia, e também aqueles que não conhecem. Todo ser humano tem uma necessidade interna de compreender algo que ele não compreende. E o texto bíblico de Eclesiastes menciona que isso é um senso ou uma espécie de sentimento, uma espécie de algo distante que ele não consegue alcançar, que é a eternidade. Eu mencionei semana passada, diferenciando a criação humana da criação dos demais seres vivos, de que nós somos os únicos que foram criados por Deus com eternidade para a eternidade. Isso é bastante importante a gente perceber a característica disso dentro do texto bíblico, porque senão nós começamos a colocar confusões em nossa mente. Quando você não tem clareza de que a criação foi feita de forma temporal, ou para o tempo, e o ser humano foi feito para a eternidade, você começa a entrar em coisas estranhas. E é aí onde começam os mais diversos meios sincretistas de fé, desde os meios espiritualizados, de todo tipo de religião que a gente conhece, que desconhece quem é Deus, que não lembra mais quem é Deus. A gente começa a perceber que é possível alguém dizer, pois é, um dia eu já reencarnei num animal. Você entende onde eu quero chegar? Quando a pessoa não tem clareza de que ela é feita para a eternidade, de forma eterna, ela começa a crer e confiar em coisas que ela imagina, e o diabo usa isso e proporciona confusão dentro da humanidade,
ao ponto do ser humano não ter mais clareza do seu senso de eternidade. A clareza do senso de eternidade na Bíblia é descrita como a capacidade de nós nos achegarmos entre Deus em humildade e dizermos: não compreendemos a forma como tu fazes as coisas, mas estou aqui, eu quero te conhecer e agora te conheço. Digo isso, na Bíblia nós temos a história de Jó, que no final da sua vida, diante dos dilemas e perguntas que ele tem, que ele encontra na sua história pessoal, ele diz diante de Deus: eu não te compreendo, mas eu te conheço agora. Isso é senso de eternidade. Isso é poder dizer: eu sou transcendente. Eu estou além dessa vida que vai terminar em algum momento, provavelmente em morte. Eu estou além disso e eu me agarro a Ti, Senhor, porque eu tenho a capacidade de olhar para mim de forma honesta e ter autoconsciência de mim mesmo. Os animais não têm isso. Apesar deles estarem conscientes, eles não têm autoconsciência. Nos últimos 2 dias eu fiz 2 enterros de coelhos. Nós tínhamos coelhos lá em casa e os animais fugiram depois que eu fiz um negócio errado lá na casinha deles, e os cachorros lá em casa deram um jeito de matar eles. Primeiro um, o outro morreu hoje. Quando você faz um enterro de um animal, eu tive que enterrar porque nós não íamos comer os coelhinhos, né? Eram de estimação. Você vê nitidamente, ali não fica senso de autoconsciência, você não tem por que lembrá-los. Eles não conversavam conosco, eles não estavam dialogando conosco a respeito da vida, nos fazendo questionamentos dos porquês. O porquê somos coelhos, o porquê temos que viver como animais domésticos, por que só nos dá cação e capim. Não. Agora nós sim, nós olhamos para nós e nos questionamos. E nós podemos avaliar determinadas situações da nossa vida e com autoconsciência que Deus nos proporciona dizer: isto não é o que nós devemos fazer. Paulo menciona isso em Romanos, na carta aos Romanos, quando ele fala aos cristãos daquela igreja, ele fala que em nós está algo que nos torna indesculpáveis, se nós não olharmos para nós e para a criação e reconhecermos um Deus que espera de nós a adoração a Ele. Está nos primeiros capítulos, não é bem claro. E isso nos leva agora a essa questão de que nós não somos uma mera escultura andando por aí, parecida com Deus, mas nós temos uma autoconsciência de que nós somos dele, viemos dele. E ele, como um escultor, como um criador extremamente criativo, ele nos dá, dentro da nossa realidade, não só o senso, essa certeza que nós não fomos feitos só para isso, mas para a eternidade, mas como ele nos torna autoconscientes e não vivemos e não somos convidados a viver de forma instintiva. Eu acho interessante que no mundo que a gente vive, agora menciono 2 realidades. Como cristão, nós defendemos muitas grandezas importantes para a nossa história, para a nossa vida, porque aprendemos da palavra que isso é bom e é importante para nós. Mas eu sempre me pergunto, como é que sociedades que não conheciam a Bíblia, que não conheciam a palavra de Deus, também defendiam os mesmos valores em determinado momento? Depois outros, mas a gente olha para a história humana e você encontra em todas as civilizações, por isso eu mencionei várias vezes civilizações, para dentro do qual o testemunho do povo de Deus, o nosso, continua sendo algo extremamente importante para levar de volta ao mundo, para levar de volta as pessoas à autoconsciência. Nós pertencemos a Deus e temos que nos voltar a Ele humildemente, reconhecer sua grandeza e nos afastarmos daquilo que nos leva a sermos muito parecidos com aquilo que nós não fomos criados, que é um jeito animal, apenas consciente e vivendo apenas pelo prazer no mundo afora. Nós não fomos feitos para isso. O Celso nos saudou no início de uma questão, né? Se nós realmente nos empenhamos em fazermos mais do que nós conhecemos. Isso é autoconsciência. Eu sei que eu não fiz o máximo, porque foi o meu limite. Mas eu posso desenvolver o meu limite e trazer a ele novos aspectos. Tanto é que o ser humano se deixa desafiar. Se deixa desafiar, não importa por qual razão, para modificar o ambiente em que ele vive. E aí entra agora uma leve... antes de entrar dentro do texto sobre a bênção, um leve comentário
a respeito ainda de uma questão que nós não vamos abordar hoje, mas é importante eu citar para explicar depois por que Deus nos abençoa dentro do mundo que a gente vive, para que a gente entenda que a nossa autoconsciência, ela nos leva a experimentar o Deus que nos busca em Cristo. Se não tivéssemos autoconsciência de olhar para nós mesmos e dizer, por exemplo, preciso do Senhor, não faria sentido entrar na questão de salvação em Jesus Cristo. Uma observação, antes de continuarmos. Quando o ser humano é criado, Gênesis 1 menciona a realidade apenas do ser humano como um todo. Não menciona homem e mulher de forma separada, apenas diz que Deus criou homem e mulher. No capítulo 2, especificamente, Deus vai trabalhar a questão apenas do homem e da mulher. E quando a gente lê Gênesis 2, em específico versículo 21, lá vai estar escrito o seguinte: então o Senhor Deus fez cair no sono profundo o homem, Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço com carne. E desta costela Deus, o Senhor, fez a mulher e trouxe ao homem. O capítulo 2, a gente ainda vai trazer outros momentos onde a gente vai falar dele. Eu queria apenas entrar, antes de falar sobre a bênção, num aspecto extremamente crucial para a gente entender por que Deus olha para o homem, porque Deus olha para o final da sua criação e diz que o abençoou para se multiplicarem, para serem férteis, para dominarem pela terra. É imprescindível em nossos dias, eu digo em nossos dias porque é os dias que a gente vive, defendermos e compreendermos a forma como Deus pensou na gente. Quando Ele olha para o homem, e o homem está só ainda na criação, o capítulo 2 fala dessa realidade. Ele olha para o homem e vê o homem autoconsciente olhando para si. Por que estou sozinho? Por que não tenho alguém como eu, igual a mim, para não representar, mas para estar junto comigo como tem o restante da criação? Essa é uma pergunta que o texto bíblico não responde de forma clara, mas quando a gente começa a olhar para o enredo de Gênesis 1 e 2, você logo desconfia. O ser humano, ele tem um aspecto onde ele olha para tudo à sua volta e diz: preciso compartilhar. Se nós não tivermos o que compartilhar, não precisa de bênção. Se o ser humano tivesse sido criado apenas o homem, ou Deus tivesse criado uma montoeira de gente ao mesmo tempo e disse, agora vocês cuidem, aí eu creio que nós não teríamos razão para termos a necessidade de sermos abençoados por Deus. Por quê? Quando você olha para ti mesmo, você sempre olha para ti na perspectiva de alguém que está próximo de ti. Explico. Você não consegue ter uma clareza da tua vida se atrás de ti não existe uma família, se atrás de ti não existem pessoas que te instruíram e que te levaram. Não existe clareza na vida se depois de ti não houver uma expectativa de alguém que continue o legado que você deixou. Por isso eu mencionei agora aqui, no adendo, a importância de nós pensarmos na continuidade da vida, antes de nós, em nós e depois de nós. Sempre alguma coisa é extremamente importante que leva a gente a refletir em nossa autoconsciência de que nós somos criados para ter história, para fazer história com Deus. E diante de Deus nós fazemos histórias com outras pessoas. E por isso é importante entender bênção. Em outro momento eu trouxe uma pregação sobre bênção aqui. Nós vivemos um mundo que não abençoa os outros mais, amaldiçoa, com um olhar crítico, com a presunção de superioridade, que não dá importância para o contato visual, olho a olho, e com a voz dizer, Deus te abençoe. É tudo muito vago, muito na expectativa de que apenas o outro é um objeto do qual eu me aproveito por algum tempo enquanto ele é útil. E diante desse mundo, agora eu fui bem simplista aqui,
de que as pessoas elas são apenas um indivíduo do qual a gente usufrui a sua companhia, um benefício que nos traz, uma relação conjugal. Nós temos que bater contra. Nós não fomos criados como objetos, não fomos criados para sermos determinados para alguma coisa apenas. Nós fomos criados para algo muito maior. Tanto que é interessante, antes de falar de alguns aspectos da bênção, a primeira bênção que Deus dá aqui é de que eles se multipliquem, de que eles encham a terra. Quem são eles? O homem e a mulher. Eu acho muito interessante, um pequeno adendo aqui, embora talvez vocês saibam disso, mas eu acho fascinante esse aspecto aqui, de que é a partir do homem que vem a possibilidade de nascer um menino ou uma menina. Todos vocês sabem, eu e minha esposa, nós fizemos fertilização in vitro e temos os nossos filhos a partir de uma inseminação artificial, de um processo laboratório. E uma das coisas que eu questionei o médico quando nós fomos fazer o processo, todo o trabalho para chegarmos ao ponto de termos os filhos, eu perguntei para ele: eu posso escolher uma menina de olho azul? O que vocês acham que ele respondeu? Sim, você pode. Com muito dinheiro, tu pode. Mas no Brasil não é permitido. É fascinante como hoje você consegue ver a partir da ciência como Deus fez o ser humano. O espermatozoide masculino determina se vai ser um menino ou uma menina. A mulher não teria condições disso. Por que eu estou falando disso? Porque isso é extremamente importante para percebermos que Deus, quando cria o homem, Ele já tem planos para ele. Dele tirar alguém que tem característica feminina, uma mulher. E na sua multiplicação, no seu desenvolvimento como humanidade, a coisa vem de forma tão espontânea e natural, ao ponto de nascerem de um casal, ou poderem nascer de um casal, ambos os sexos. E isso ninguém explica. Ninguém consegue dominar esse aspecto. Isso é bênção. Tu pensa se fosse uma bagunça. Se o homem fosse... Aqui quem não entendeu, quem faltou na aula de biologia, na 4ª série, ou na 5ª série, não lembro quando foi isso, o homem é carregado com cromossomos XX, conforme é explicado para nós, né? Eu não vou entrar em química agora aqui, né? Física, sei lá, tudo mais. Hã? XY, não XX. Ah, perdão. Viu como eu faltei essa aula? Eu só pego ela, por isso que eu perguntei. Então, a mulher é XX. Saiu só um pedaço do ser humano, do homem. Não, eu estou falando, brincando aqui, mas eu quis fazer a relevância disso porque é um aspecto que a gente às vezes não se dá conta de que dentro de nós, naquilo que a gente não enxerga a olho nu, isso é possível investigar com uma técnica muito aperfeiçoada da ciência, você descobre que de fato Deus está ali. E isso é bênção. E isso não muda. Ou seja, amanhã não vai nascer uma mulher XY. Eu falei errado para ver se vocês estavam ligados. Brincadeira. Entende? E aí está a grandeza da bênção. Quando Deus diz, vocês vão agora se multiplicar, encher a terra, nós estamos falando de fertilidade. E é interessante como a queda fez o ser humano perder a fertilidade. O índice no Brasil é em torno de mais ou menos 30% só de uma boa fertilidade na população. Isso é pouquíssimo. Por que nós não somos tão férteis mais, embora a gente ainda consiga se procriar, ainda existam muitas crianças nascendo, graças a Deus, mas até a própria fertilidade, ela foi prejudicada pela queda, pelo pecado. Né? Se você pegar o índice, a estatística, um casal, 55% de chance de não ter filhos é culpa do homem e o restante da mulher. É um fato bastante curioso. Homens, né, também têm problemas. Mulheres têm problemas de saúde físicas. Por que eu menciono isso agora aqui? Porque quando você olha para a nossa sociedade, as pessoas não refletem na sua fertilidade.
Nós vemos uma época onde os casais têm poucos filhos, incentivados pela cultura e principalmente pelo tempo em que as pessoas dizem que o mais importante primeiro é construir a vida. E aí quando chega nos 30 anos, a mulher tem apenas 35% da fertilidade que tinha aos 20, aos 25. E aí tu olha para a humanidade às vezes não se percebe mais que eles foram abençoados, receberam uma bênção de poderem manter a imagem de Deus multiplicando-se pela terra. É aqui onde eu quero chegar com essa história de cromossomo, de mulher feita a partir do homem, como a Bíblia descreve. Deus nos coloca em nosso ser, em nossa capacidade biológica, a bênção de podermos continuar mostrando e revelando quem é Deus, por meio dos nossos filhos. Não é à toa que na Bíblia existem textos, alguns no Antigo Testamento em especial, onde os filhos são vistos sempre, quanto mais bênção. Por quê? Maior foi a quantidade de imagens de Deus que foram colocadas no mundo para refletir o Criador. Não é só uma mera questão de economia, de ser uma grande família poderosa, não. Isso tem a ver com o fato de que Deus, quando fala conosco e diz multipliquem-se, um homem e mulher se casem, quase todas as pessoas que nascem, elas acabam terminando num casal, né? 98%, se não me engano é a estatística, acabam terminando num casal em um momento da vida. Isso é para que Deus seja mostrado, revelado adiante. Preciso falar pessoalmente de mim. Eu, no início do casamento, no início da vida adulta, eu não quis ter filhos. Por quê? Apesar de ser cristão, apesar de ter uma vida em Jesus, eu olhava para as pessoas à minha volta, casais, com filhos, a juventude que estava crescendo junto comigo e dizia assim, é uma maldição ter filhos, porque olha como é difícil educar, olha como é custoso, olha como são desobedientes, olha como são terríveis. Eu não quero ser pai. Eu não sei se alguém de vocês pensou assim como eu, mas eu confesso que durante muitos anos eu entendi que para a minha vida não ser pai era bênção e ser pai era maldição. Por que eu estou falando isso? Eu e você nascemos numa cultura ultramoderna, cheio de artifícios científicos, que desvalorizou o fato de que nós somos bênção de Deus e de que nós habita a bênção. Eu sei que existem casais, inclusive na comunidade, que não têm a possibilidade de ter filhos. Eu vivi isso na pele com minha esposa durante algum tempo, vi muitos casais passarem por processos longos e exaustivos, 9, 10, 12 vezes, se matando emocionalmente para tentar ter filhos de forma artificial. É terrível quando você não pode ter filhos. Isso é um lado da moeda. Mas o lado da moeda da sociedade que não dá valor ao fato de que Deus em nós colocou não só a força, mas colocou em nós a dignidade de fazermos, literalmente, imagens de Deus representando Ele diante da criação. Não só representando, mas também fazendo com que esses indivíduos, eles, na sua multiplicação, eles possam encontrar sentido em dominar, ou seja, governar aquilo que está à nossa volta. Porque é um mandato de Deus que a gente se multiplique, mas também é um mandato de Deus nessa bênção de que nós dominemos, governemos sobre o mundo. Se essas duas palavras não ficam claras para nós hoje à noite, não tem problema. O que significa exatamente dominar e exatamente governar? Mas naquilo que tu pelo menos imaginas dessas duas palavras, em especial do domínio, nesse texto bíblico, como aparece dentro de Gênesis 1 em especial, eu quero que você pense pelo menos na questão de nós sermos indivíduos que estão não só cuidando do que Deus fez, mas criando artifícios com a criação, desde a criação inanimada, dos elementos, da capacidade que nós temos de manipular fisicamente, através de números, literalmente, as coisas à nossa volta, a energia. Quero que você pense o domínio que nós temos de criar uma boa estrutura para nós vivermos como imagem de Deus. Eu estava falando essa semana com os meus adolescentes, os adolescentes que vêm aqui na comunidade. Se alguém lembra, sábado passado eu quase não tinha voz, porque minhas amígdalas estavam atacadas. Eu dei graças a Deus
que teve algum indivíduo que inventou a nimesulida, porque ela me ajudou a recuperar a minha voz essa semana. Desinflamar aquilo que estava terrível em mim. Eu sempre falo isso de uma forma um pouco séria, mas tu tenta te imaginar vivendo no Brasil colonial de 1700, sem remédio, abrindo picada no meio do mato, aqui no Brasil, como foi com os meus avós em 1870, bisavós, tataravós, sem remédio, nem sequer para mosquito tinha protetor. Tu acha que tu viveria quantos anos? 35 no máximo. Essa era a média. Hoje a média no Brasil é quase 80 anos. Isso é o quê? É domínio do ser humano na humanidade, bênção de Deus para que a gente viva melhor. E nós não agradecemos a Deus que na nossa sociedade, no mundo inteiro, as técnicas, apesar de serem usadas às vezes para benefício próprio, pensando nas grandes farmacêuticas, nas grandes multinacionais de herbicidas e tudo mais que destroem o mundo afora, mas pensa a capacidade que nós temos de sustento, de cuidado. Não foi só procriem e deem um jeito de criar os filhos, mas procriem e dominem sobre essa criação. Ela é nossa, ela é de Deus, e nós fazemos parte da eternidade de Deus, e vivam com ela de tal maneira que ela seja algo que resplandece e engrandece o Deus criativo. Eu estou pensando agora aqui nessas cadeiras terríveis que vocês estão sentadas aí. Não faz muitos anos que o homem inventou essas cadeiras de plástico terrível para sentar. Mas não é bênção a gente ter onde sentar? Algo barato? Nos nossos dias que a gente pode carregar para cima e para baixo. Não é bênção vocês terem aí em mãos um monte de papel que a gente chama de Bíblia e poderem ler ela? Os meus avós não tinham Bíblia. Eles não tinham condições de comprar ela. Bisavós, quer dizer. Meu avô já tinha. Os teus antepassados de 200 anos atrás, se eles quisessem uma Bíblia, eles tinham que vender o rim ou a própria casa. A técnica, tudo que existe à nossa volta, ter esse cristalzinho bonitinho aqui, que está com medo de derrubar já. Pensa como é bonito tomar um copinho de... A minha esposa está com umas coisas bem interessantes assim de vez em quando. Né? Como é bonito a gente tomar uma refeição boa diante de nossa família, com utensílios agradáveis, com uma mesa posta. O que é isso? Domingo. Por isso que eu acho uma grande bobagem quando as pessoas começam a falar em evolução. O ser humano não evolui, ele domina sobre aquilo que Deus deixou ali e permite que Deus, a cada coisa que Ele cria, a cada edifício que Ele constrói, a cada medicamento que Ele faz, a cada técnica médica que Ele inventa para nos facilitar a nossa vida, a vivermos com dignidade até os últimos dias, aquilo ali reflete apenas Deus nos abençoou. Ou tu já viu uma vaca construir um curral para tirar o seu próprio leite? Falei semana passada e repito hoje. A nossa sobrevivência, ela é graça à bênção. E bênção, aqui não estou traduzindo a palavra para nós hoje à noite, mas você sempre deve lembrar que é algo que não se descontinua. O que Deus deu, Ele não tira. O que Deus faz, Ele não desfaz. Quando o ser humano pecou, a queda derrubou a humanidade pelo pecado, Deus não tirou a bênção da multiplicação, não tirou a bênção do domínio. A única coisa que acontece biblicamente, isso é bem interessante perceber, que nós nos tornamos indivíduos que, em vez de produzirem apenas para aquilo que Deus nos fez, começam a produzir para si mesmos. E isso leva a maldições. E com certeza o inimigo de Deus utiliza o ser humano nas suas pretensões de ocupar o lugar de Deus, de não mais amá-lo de todo o coração para o mal. E Deus não criou esse mal. Ele o permite para que a gente perceba. Deus nos tinha abençoado e nós perdemos a totalidade dessa bênção com a nossa maldade, ignorando, rejeitando, destruindo a maravilhosa promessa que nos tinha dado. Por que isso é importante dizer para os nossos dias? O ser humano vive em nossa geração como uma geração sem promessa.
Deixa eu ser um pouquinho mais claro aqui. As famílias antigamente, não que elas estavam melhores ou piores do que nós, mas vou fazer uma pequena ênfase aqui, me referindo aqui, pelo menos às famílias tradicionais que eu conheci. Havia sempre um senso, uma espécie de sentimento na família. Nós temos que manter, perpetuar aquilo que a nossa família recebeu, ou tem, ou conquistou, ou até mesmo a tradição, manter a tradição. Hoje nem se fala nisso. Vamos aproveitar, já que o pai conquistou, agora é nossa vez de gozar. Que nada, tradição, esses velhos não sabem de nada. Tradicionalismo é uma coisa ruim, agora a tradição. A nossa geração jovem não sabe nada de tradição. Eles recebem tradição todo dia em forma de vídeos de meio minuto. E que 1 minuto depois já tem que ser uma outra tradição. Pessoas confusas, que não conseguem mais olhar para a promessa de Deus, de continuidade da vida, de continuidade da palavra que é dada para nós, a partir de Cristo Jesus, de nos abençoar para recebermos a grandeza da vida eterna, mais um pouquinho depois. Nós não temos mais, parece que no mundo que a gente vive, cada vez menos, um olhar adiante de que aquilo que hoje é nosso vai ser de alguém. E aí entra o ponto. Pais, entendam que aquilo que é teu hoje, não em bens, não teu carro, não teus imóveis, mas aquilo que é teu hoje, é e será dos teus filhos e netos. Eles precisam entender e compreender que eles receberam um legado. Na fé, se eles vão chegar à fé, glória a Deus, graças a Deus que eles entenderão. Mas não só isso. O ser humano, enquanto viver, não é apenas fé. Ele faz muito mais. Ou tu queres imaginar que o mundo daqui 30 anos ele vai se autodestruir? Eu não quero imaginar isso. Eu gostaria muito de ver meus netos, provavelmente isso vai ser um grande desafio, mas eu gostaria que meus tataranetos experimentassem e gozassem um mundo muito melhor do que o que eu vivo hoje. E os meus filhos precisam entender isso, porque eu não vou chegar lá, mas as gerações a partir da promessa de Deus, de bênção, de multiplicação, de domínio, vão chegar lá. E eles precisam ser mantidos debaixo, a minha geração, a geração que vem depois de mim, precisa ser mantida debaixo da orientação da palavra de Deus. Por isso hoje, nós na igreja, não a mera leitura bíblica em casa, mas o falar das experiências com Cristo, das experiências com Deus. Porque senão nós viveremos um mundo onde a gente olha para Ele e diz assim, aqui não tem nem como descansar. E aí entra, agora para eu ser breve, eu preciso entrar nisso, a segunda bênção que aparece na Bíblia é a bênção do descanso. Eu acho que essa é uma das partes que mais me fascina no texto de Gênesis. Não é nem na criação, tá? Por que me fascina? Quando você olha para esse texto, hebraico tem algumas palavras que são muito interessantes. E o texto, ele vai dizer que Deus criou tudo, houve sexto dia, tarde, manhã, noite, manhã. Chega ao 7º dia, o 7º Yom, dia literalmente. E aí Deus olha e abençoa aquele dia. Porque Ele fez Shabat. Shabat, que dá origem à nossa palavra sábado, é descanso. É parar uma obra. Ou concluir e agora manter essa obra. Aquilo ali, toda vez que eu olho para esse texto, eu tenho uma dúvida se eu entendi o que é parar. O que é descansar. Porque nos nossos círculos cristãos, muitas vezes essa compreensão de descanso ela é totalmente equivocada, como foi para o povo judeu no tempo de Jesus. Ou se transforma numa regra muito fechada de preservar um dia, e aquele dia ele torna-se quase Deus, ou torna-se algo tão banal que a gente não consegue apreciar nada da nossa vida. E aqui eu preciso contar uma experiência germânica. Eu sou germânico.
O germânico não consegue parar para apreciar bem aquilo que cria. Tu conversa com qualquer indivíduo da minha cultura original, esse indivíduo nunca consegue, eu estou sendo exagerado, mas na grande maioria nós não conseguimos olhar para aquilo que nós somos, temos e aquilo que Deus nos proporcionou dominar e construir, e olhar para aquilo com gratidão a Deus, dizer: uma obra das tuas mãos através da minha, e apreciar e glorificar a Deus. Por que eu digo isso? Nunca está satisfeito com a vida. Ingratidão, insatisfação, que leva ao terrível pecado da idolatria ao ser humano, aos bens e tudo mais, e não honrar mais a Deus. Deus nos dá descanso. A primeira obra que nós devemos fazer na nossa vida é descansar. Por isso que ela me chama muita atenção. Deus não termina a sua obra e diz: gente, agora mãos à obra. Agora dá um jeito de fazer bastante fazenda, para encher esse, dá um jeito de construir bastante automóvel. Não, Deus não tem isso na criação. Tem descanso antes de tudo. Mas descanso, biblicamente falando do Shabat aqui, é olhar para o próprio Criador. O Criador olha de si para a sua criatura, para a sua criação, e a criatura, a sua criação, olha para o Criador. Isso é Shabat. Não é um mero descanso, mas é de fato, olhar, adorar, reverenciar aquele que tem a nossa vida. E é interessante que Jesus vai usar em um momento a seguinte expressão. Isso está em João, capítulo 5, 17. Meu Pai permanece trabalhando até hoje. Ele se refere a uma problemática de entendimento a respeito do descanso, do Shabat. Ele diz: meu Pai permanece trabalhando até agora. Com a ênfase ele vai fazer isso dizendo: gente, Deus descansou, o Pai descansou, mas o seu trabalho não descontinuou. Não entendam da forma errada. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o Criador, que deve ser em primeiro lugar, antes de fazer qualquer obra, antes de multiplicar-se, antes de dominar. Ele precisa ser adorado em descanso. Isso eu vou confessar para vocês que para mim é o mandamento mais difícil de se cumprir. De todos na Bíblia, de ter e manter o dia de descanso, para mim é um dos mais difíceis. Não sei para ti. Pela cultura, pela dificuldade que a gente tem de reverenciar a Bíblia a Deus, conforme Ele fala, e nós nos tornamos em grande medida pessoas que não conseguem mais descansar. Mas o descanso vai além disso. Quero brevemente compartilhar esse texto. Deixa eu ver se eu não vou me estender demais. O texto de Hebreus 4, 3 a 10. Pois nós, os que cremos, estamos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurarei em minha ira, jamais entrarão no descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem Deus diz: jamais entrarão no seu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E esta ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o seu coração. Se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entram no descanso de Deus, descansam do seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Traduzindo o texto brevemente, Hebreus fala para pessoas que idolatraram o sábado. E ele está explicando que
Um dia, alguém entendeu que o sábado era de fato necessário para o verdadeiro descanso. Esse texto está falando de eternidade. E aí o texto continua dentro da sua linguagem, explicando que o verdadeiro descanso é quando a gente encontra Cristo. É quando a gente ouviu o Senhor. É quando a gente não endureceu o nosso coração para a voz de Cristo. Para aquele que trabalhou por nós no sábado, no sétimo dia. Para aquele que trabalhou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto em especial, nos concedendo sua imagem e semelhança, nos fazendo abençoados. É quando ouvimos a voz desse indivíduo, é que nós entendemos o porquê Deus disse que nós deveríamos nos multiplicar e continuar. Porque a nossa vida, a existência, tudo está em Cristo. Tudo está desde o início ao fim em Cristo. E quando nós ouvimos a palavra de Cristo, nós podemos finalmente descansar. O que me traz alívio diante da minha incapacidade de adorar a Deus é o fato de eu poder todo dia buscar a Cristo e adorá-lo. Eu sei que na minha vida provavelmente eu nunca vou conseguir tirar um dia completo para um total descanso como deveria ser, porque é impossível na carne. Mas quando a gente tem Cristo, a gente consegue descansar, até em meio às grandes lutas que a gente traz. Outro já não teve essa experiência de estar diante de uma situação do teu trabalho, da tua família, negócios, igreja, onde você parou assim, não sei mais o que fazer agora. E você parou e falou com Cristo. Se não fez essa experiência, é algo muito interessante o que Deus faz conosco quando a gente não tem mais capacidade de fazer nada e para e diz, Senhor, agora eu não posso mais. Venha e me socorra. Vem um descanso, vem uma realidade de sábado, de Shabat, não de um sétimo dia, mas de um Shabat, onde a gente diz assim, eu não posso concluir, mas Deus conclui. Se não deu certo, é porque aqui terminou, não depende mais de mim. O ser humano vive da forma como vive, sem descanso, porque ele acha que a força está nele. Parece que a força está em nós, e não está. A força está no descanso de Deus, de esperar dele o refrigério, a força para continuar. Por que tu acha que o salmista compôs o Salmo 23? Que é famoso, mas mal compreendido por nós. Nos conduzir por pastos verdejantes, nos levar a águas tranquilas. O que isso significa? Lugar para descansar. Não é lugar para encher a barriga, não é lugar para ocupar a mente com uma manhã. É como estar na presença de Deus. A realidade que a gente perde no mundo que a gente vive em pecado, no mundo que está na queda, a gente perde essa sensibilidade fácil, de não encontrar mais descanso, porque a gente nem sequer se aproxima mais do que nos ensina a descansar, que é Cristo Senhor. A gente nem sequer se aproxima mais do Senhor, que é o início e o fim da história. Menciono novamente essa frase, eu espero que até o final do ano tu compreenda ela. A igreja, nós damos testemunho do fim de todas as coisas. Elas vão terminar. Mas o fim de todas as coisas é o fundamento que reflete a partir de Cristo, ou seja, fundamentados, nós estamos em Cristo, nós agimos a partir dele, nós vivemos e proclamamos a nossa vida a partir dele, porque nele nós estamos no descanso. Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa bênção, dada por Deus, para que a gente não se matasse e não conseguisse chegar a lugar nenhum. Com essa palavra final, eu realmente me confronto. Eu espero que o Senhor também nos confronte, porque assim, descansar não é parar, não é não fazer nada, não é se jogar no sofá no domingo, como a gente faz muitas vezes. Não é isso, nem de perto. Descansar não é parar. Descansar é confiar no Criador. O indivíduo que criou quem nós somos, ele confia naquilo que ele criou. Ele confia na sua bênção que ele deu. Eles vão se multiplicar.
eles vão se manter, eles vão governar, eles vão manter a ordem. Ele confia, mesmo sabendo que o ser humano iria pecar, iria se perder. Vocês percebem onde eu quero chegar? Que Deus, sexto dia, agora o bicho vem. Oitavo dia, eles vão cair. Ele não se desesperou. Por que tu te desespera? Por que o Wilson se desespera? Por que nós queremos controlar o oitavo dia? Onde acontece a queda. Agora estou parafraseando figuradamente aqui. A Bíblia não fala se foi no oitavo dia, mas vamos imaginar. 7 dias, descansa, Deus, glória a Deus aqui, que jardim maravilhoso, colocou a gente. Mas essa cobra também é meio estranha, né? E no oitavo dia, pá. Por que Deus não interviu? Por que no sétimo dia ele não fez uma barreira bem grande e botou a cobra numa jaula? Não botou a consciência do ser humano no lugar certo. Ele descansou, sabendo que tu e eu estaríamos na situação que nós estamos. Deus descansou na cruz. Eu não sei se tu já olhou para a cruz como um lugar de descanso para a nossa alma, para a nossa vida, para outras pessoas. Só quando a gente se coloca na cruz a gente descansa da vida, porque ela nos dá a paz, o refrigério, e ela nos leva a adorar o Deus que nos criou. Fascinante o que a Bíblia nos ensina. Continuamos num outro momento, daqui 2 semanas.